Maravilha. Bom, eu queria fazer primeiramente a pergunta que está ali. Jesus está voltando. Quem aqui duvida disso? Levanta a mão. Que bom. Eu também não. E você? Você vai com ele quando ele voltar? Responda para você mesmo. Bom, pode passar aí, por favor. Hoje a gente vai falar sobre salvação. Acho que está condizente com os temas que a gente tem abordado nas últimas pregações, das coisas que a gente tem falado. Falamos na reunião de obreiros, falamos em outras pregações, eu acho que tem a ver com muito do que está acontecendo no mundo inteiro. Então eu separei esses 4 tópicos, eu acho que deu para encaixar legal dentro disso. Então, pode passar, por favor. Quero que vocês abram em 1 Timóteo 2, para começar. Volta um slide, por favor. E tira um pouco do ganho aqui do microfone, acho que está vai apertar. Pode passar de novo. 1 Timóteo 2, do 5 ao 6, diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Ou seja, a sua liberdade foi comprada. Significa que você não era livre, significa que existe um preço. Mas essas duas coisas já mudaram. Porque você já foi liberto e o preço já foi pago. Que é uma ótima notícia para todos nós, né? Essa é a boa nova. O preço dos seus pecados você não poderia pagar, você nunca vai. Então Jesus pagou por você, já que a gente não tinha como assumir essa dívida que é nossa, mas ele assumiu por nós. Então, pode passar. Vamos falar sobre o pecado, porque ele é o fruto de tudo que impede você de ser salvo. Porque se você foi comprado a sua liberdade sem a intenção que você seja salvo, significa que o contrário também pode acontecer. Pode ser que você não seja salvo. E isso aí é um grande problema. Seria, afinal, nós aqui, em nome de Jesus, alcançaremos a salvação mediante a graça de Deus. Mas o pecado em si, por exemplo, que antigamente quando eu era criança eu achava, se Jesus voltasse na hora que você tivesse contado uma mentira, aí você ia no inferno de vez, acabou. Não é exatamente assim. Porque a gente sabe que às vezes a gente pode acabar cometendo algum erro, mas o que Deus olha é o que está no nosso coração. Você vive uma vida de mentira, você é um mentiroso, ou aquilo que você fez e você percebeu que você estava errado já no mesmo momento e tal. Existe uma grande diferença. Não que seja certo, obviamente é errado, né? Então se for sem querer, tudo bem ou errado. Não é assim também. Estou falando só de um ponto específico, justamente para trazer para essa pergunta. Por que você continua pecando? Por quê? Existe uma resposta, existe uma explicação do porquê nós continuamos pecando. E tudo que eu disser aqui, eu vou dizer para vocês, mas vale para mim, porque eu não sou perfeito. Deus falou bastante sobre esse tipo de coisa comigo. É quase um mês já, já não deu um mês. Eu tinha falado com a pastora Ben, eu ia trazer essa palavra só depois do retiro, estávamos trocando. E então, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que você continua pecando? Alguém sabe? Não consegue dizer um motivo?
Porque você continua pecando. Porque somos carnais? Não é exatamente isso. Oi? Porque é bom e nós criamos o hábito. Está nessa linha aí. O espírito está mais fraco que a carne? Sim. Rafa? Você levantou a mão? Mais fácil pecar do que fazer o certo. Boas respostas, nenhuma delas está errada. Mas vamos então detalhar um pouco mais. Pode passar. Então vamos lá, vamos separar o pecado em algumas partes aqui para a gente explicar. Primeiro, o que é pecado? Pecado é errar o alvo, ou seja, fazer qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. Certo? Isso é pecado. Se Deus falou não faça, você vai lá e faz, você está pecando. Se Deus falou faça e você não faz, você está pecando também. Lembre-se que pecado não é só fazer algo errado, é deixar de fazer o certo também é pecado. Então, resumindo isso de uma maneira bem simples. E aí nós trazemos para isso. Pecado é uma escolha. Vocês sabiam disso? Pecar é uma escolha que você faz. Mesmo que subconscientemente, mesmo que num reflexo, numa impulsão, é uma escolha. Você escolheu pecar em todos os momentos da sua vida, sabendo ou não que é pecado. Né? Porque quando a gente não sabia que é pecado, caso tenha, temos alguns aqui que se converteram depois de um tempo na vida, outros que nasceram já na igreja, se você não sabia que era pecado, mesmo assim você tomou aquela decisão e fez algo de errado. Aí eu vou pedir então para o Felipe clicar no É uma Escolha, que vai puxar para este versículo que eu queria que vocês abrissem, que é Marcos 7, 21 a 23. Marcos 7, versículos 21 ao 23. Aqui eu dei uma encurtada, mas vocês vão ver que uma descrição do que são esses maus pensamentos. Então eu vou ler aqui. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos. Aí o 23 fala: todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que contaminam. Vocês podem ler, se vocês quiserem, quais são essas coisas desprezíveis, mas se resumem a o que Deus falou para você fazer e você não faz, o que Deus falou para você não fazer e você faz. O que eu quero dizer com isso? Pode voltar aí. Pecado é uma escolha e algo que vem dentro de você. Não é culpa do diabo, porque sim, ele vai tentar te influenciar, ele vai tentar te derrubar, ele vai colocar ali coisas na sua frente, mas a escolha do pecado ela vem de dentro. É justamente isso. A carne sendo mais fraca que o espírito. Nós sendo mais fácil o pecado do que fazer o certo. E aquilo vira um hábito. Exatamente o que vocês falaram. Juntem aqui as respostas, mais ou menos, isso que eu me lembrei. Porque Deus disse uma coisa, que não é permitido que nenhuma tentação seja maior do que nós possamos suportar. Então aí entra o ponto do porquê que eu falei que não era exatamente isso. Porque sim, tudo bem a carne ser mais fraca do que o espírito, isso é verdade, isso tem relevância. Mas no final das contas, você podia resistir. Ah, mas o meu espírito... Não, você podia resistir. Porque se aquela tentação veio na sua vida, significa que ela tinha força suficiente para que ela fosse derrotada. Você só não quis. Aí a sua força aqui, no seu espírito, no seu coração, aí sim, ela não era suficiente naquele momento, mas poderia ser. Esse é o conceito. Não existe tentação que a gente passe que não seja possível suportar. Não existe. Deus não permite. Porque Deus não vai mandar uma coisa na sua vida que você não tem condição de superar. Deus não vai mandar uma coisa para você fazer você pecar. Deus nunca vai fazer isso. Ele fala, inclusive, que é pecado você levar o seu irmão a pecar. Não é Deus que vai fazer isso com a gente.
Então, esse é o ponto. O pecado é uma escolha. Então, a partir do momento que você entende esse conceito, você começar a trabalhar isso, refletir sobre isso, essa ideia de, peraí, então quer dizer que na verdade eu tenho controle sobre essa situação? Sim, você tem. Você pode escolher não pecar. Você pode estar ali naquele momento que você vai se entregar para o pecado, seja lá qual ele for, e você pensar de novo e falar, não, eu sei qual é o certo, eu sei que eu não deveria fazer isso. Ou, eu sei que eu deveria fazer isso, não vou me omitir, vou fazer. Esse é o conceito de ser uma escolha do pecado. E aí entra na parte de você, né, escolher sempre a mesma coisa. Então você, por escolher sempre, você continua pecando. É porque você não entendeu que você é quem escolhe pecar ou não. Agora você entendeu. Sua opinião não conta. Isso é o tipo de coisa que entristece muita gente. Inclusive eu estava no ônibus, foi ontem eu acho, e eu vi duas meninas conversando assim, eu ainda não tinha colocado fone. No ônibus eu só ando de fone, gente. Se alguém me chamar em transporte, eu vou responder porque eu estava de fone, eu vou ouvir. Tá bom? Desculpa se isso acontecer. Mas ainda não tinha colocado o fone, tinha acabado de entrar no ônibus e eu ouvi elas estavam conversando sobre a mulher ser submissa ao homem. E aí uma das meninas falou assim, mas eu não concordo, eu falei para ela, fulano, você acha que Guilherme, não sei quem é, não concordo, não digo nada com isso e tudo mais. Enfim, já teve até um dia que a gente falou sobre isso aqui, na terça-feira teve uma palavra que o Felipe trouxe, inclusive falando sobre submissão, foi muito legal. Não é um assunto nesse momento, mas eu estou querendo dizer essa terceira parte. Sua opinião não conta, não interessa. Se você pode olhar a Bíblia inteira, em nenhum lugar vai estar escrito a sua opinião. Não está escrito. Pode ter certeza. Se você procurar, ler a Bíblia ali toda, em todas as versões, em todos os idiomas, se você aprender a falar hebraico, aramaico, para você ler a Bíblia, as escrituras original, você pegar o papiro lá, várias vezes na sua mão, não vai ter a sua opinião lá, eu te garanto. E que bom que não tem a nossa opinião, porque isso é um peso que a gente não tem que carregar. Imagina você decidir o que é certo e errado para a humanidade inteira. Não se atreva a isso. É uma responsabilidade muito grande. Então faz o seguinte, você olha aqui na Bíblia, lê a Bíblia, fala com Deus. Ele vai te falar, olha, é pecado, é errado, não faça. Ou, isso é certo, eu encorajo, eu ordeno, eu peço, então faz. É simples assim. E a escolha continua sendo sua. A partir do momento que você entende que é certo e errado, você pode escolher fazer o certo e fazer o errado. Não tem problema. Mas saiba disso. É a sua opinião. Você pode chegar lá no dia do juízo final, Deus vai olhar para você e falar, olha, eu não te conheço. Você é maldito, eu não te conheço. Sai de perto de mim. Ele vai falar isso para as pessoas que estiverem se pegando no pecado. Você fala, não, mas Jesus, não é isso. Deus, não é isso aqui. Na minha opinião, eu podia fazer isso. Era uma coisa que o Senhor fez eu pensar. Aí Deus vai olhar para você e vai repetir as mesmas palavras. Eu não te conheço. Saia de perto de mim. Não vai adiantar você falar que, mas era a minha opinião. Tá bom. Aí a sua opinião contra a opinião de Deus. Vamos ver, né? E qual será que é a opinião certa? Eu acho que não é assim. E o último ponto. Você pode ir para o inferno. Você pode vir aqui, todos os cultos possíveis até o final da sua vida, e mesmo assim ir para o inferno. Alguém aqui não sabia disso? Agora, saber é diferente de viver isso. Você vive como se existisse essa possibilidade de você não ser salvo? Ou você vive uma vida tipo... Eu sei, mas... Eu não sei, hoje eu estou meio cansado assim, vou enfiar o pé na jaca mesmo, vou fazer uma besteira aqui, seja lá que vai for. Eu não quero saber de pregar para ninguém não, eu não quero fazer nada na igreja, Deus até me falou que meu chamado era esse, mas eu... não é muito legal, eu queria outra coisa, mas... Se não é isso, eu não quero nada. Então, não, é óbvio que a gente não deve
levar isso como uma coisa negativa. Não é que você tem que viver todos os dias pensando, meu Deus, eu posso ir para o inferno, meu Deus, será que eu vou para o inferno? Não, meu Deus, não é isso. A gente vai chegar lá e vocês vão entender sobre isso, inclusive. Mas isso pode acontecer, e eu não sei se isso já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, mas é uma coisa horrorosa. E se isso aconteceu, se isso está acontecendo, se preocupe seriamente, que é o pecar e nem sentir. Já aconteceu com você de ter pecado e você nem percebeu que você pecou? Só depois você fez, nossa. Ou depois você percebeu, caramba, eu sempre fazia isso e eu estava pecando. E eu sabia que era errado. Mas você pega e nem sente. Quantas pessoas já viveram isso aqui? Eu já vivi isso. Mas, deixa eu saber uma coisa aqui. Existe uma coisa muito legal que eu vi. Eu vi era um Reels, inclusive, o cara estava pregando assim e tal. E aí ele falou assim, qual que é o princípio do batismo, né? Você vai, submerge sobre as águas e ali você deixa morrer a pessoa que você era. E nasce uma nova pessoa. É isso que Jesus falou para Nicodemo, você tem que nascer novamente. Quantas pessoas aqui já ouviram o discurso, aceite você como você é? Quantas pessoas ouviram? Eu já ouvi várias vezes e me revolto cada vez mais com cada vez que eu ouço isso. Quantas vezes vocês já ouviram? Mas você tem que amar você mesmo do jeito que você é, você não precisa mudar, é culpa do seu signo, gente. É culpa dos seus pais, é culpa da sociedade, não é culpa sua, você não precisa mudar. Bota a culpa em todo mundo, a culpa é sua, a culpa não é sua, põe onde você quiser. Não é assim? Não é assim. Sabe por quê? Porque quem está falando isso é o diabo. Ele está falando, sabe o que ele está falando? Ele está olhando na cara de todo mundo e falando exatamente o seguinte: não morre, eu quero você aqui comigo, eu preciso de você aqui. Se você morrer, você vai ver a luz, você vai ver a verdade, você não vai mais fazer isso. Eu preciso que você continue, eu preciso que você seja do jeito que você é. Eu preciso que você vá na igreja e você fale, mas Deus não me ama como eu sou, Ele não me aceita como eu sou, e com tudo que eu já tenho feito, Ele continua me amando. Nossa, Jesus me ama, mas Ele odeia o pecado. O que você é? Você é servo de Deus ou você é servo do seu pecado? Porque se você for servo do pecado, Deus até ama você, ama a sua essência, ama a semelhança dele para você, mas Ele odeia todo o resto. E todo o resto é exatamente você. Então não vai adiantar, não vai casar uma coisa com outra, não vai bater conta. Você realmente precisa entender isso. De que se você chegar lá, é que nem eu vi esse negócio, eu vi num podcast, eu não lembro quem foi que falou exatamente. Mas vamos supor que o cara está num campo assim gigantesco, ele está numa cerca. Ele está sentado em cima da cerca e o sol está se pondo. Ele tem que escolher ir para um lado ou para o outro, ir em direção à luz, que está indo embora, ou permanecer ali nas trevas. E ele não vai para nenhum dos dois lados, ele fica sentado na cerca. Jesus chega, chama ele e fala, olha, a luz está indo embora, você vem comigo? Ele fala, não, eu estou aqui no meio. Eu não vou nem para um lado nem para o outro, estou aqui. Estou na minha, estou fazendo bem, ajudo as pessoas, tranquilo. Aí vem o diabo depois e fala, vem comigo. Aí fala, não vou com você não, eu estou em cima da cerca. Aí fala, mas a cerca é minha. A cerca não é meio termo, a cerca é do diabo, porque é o que separa. Jesus não veio para separar, ele veio para rasgar o véu e fazer o que está escrito ali em 1 Timóteo, dar livre acesso, ele ser o mediador entre o homem e Deus. Então se você ficar no meio da cerca, você vai cair junto com todo o resto. Porque não existe mais de duas opções, existem duas opções apenas, o céu ou o inferno, e são opções, então você escolhe. Pode passar. Chega de falar de pecado, vamos falar de coisa boa então, arrependimento, que é a melhor parte do pecado. A parte que você entende e se arrepende, conserta a sua vida. Alguém que sabe como faz para se arrepender dos seus pecados? Pode falar.
Aceitar que está errando primeiro, né? Então, falou. O que mais? Que alguém ameaçando a falar aí? Deixar o pecado. Pedir perdão e deixar o pecado. Você prestou atenção na última pregação que eu trouxe aqui. Muito bem. O pastor falou o quê? Reconhecer. O cara já falou. Muito bem. Pode passar. Passa mais um. Isso mesmo. Vamos traçar aqui uma linha do tempo sobre o arrependimento. Primeiramente, aquilo que eu falei no começo. Jesus morreu para comprar a nossa liberdade. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, a gente tem um arrependimento disponível para ser alcançado. Certo? Isso já é um ponto muito importante. Assumir o erro. Eu já falei. Primeiro, você tem que assumir que você está errado. Senão você não tem como se arrepender. É que nem quando o pai fala para o filho, vai lá e pede desculpa. Tá bom, desculpa. Não está arrependido. Falou desculpa? Isso não mudou nada. Não entendeu. Confessar. Esse ponto que a gente falou. Confessar. É dito explicitamente na Bíblia sobre isso algumas vezes. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa falar. Não adianta você falar para Deus, Deus me perdoa por aquilo lá que eu fiz, que o Senhor sabe. Não. Sabe por quê? Porque se você teve essa coragem toda de fazer algo errado de novo, por que você não tem coragem de uma vez você falar para Deus do que você está arrependido? Você está arrependido de ter feito algo errado, de ter desapontado a Deus, de ter saído do caminho, ou você está arrependido de poder ter uma consequência? Você está arrependido da consequência que já veio. É o famoso, quando a pessoa é pega na traição, é aquilo, você está arrependido de ter traído ou de ter sido pego no flagrante? Remorso, exatamente. Não é arrependimento. E aí o arrependimento se caracteriza justamente por esse último ponto que ele falou, a mudança. Porque deixar de fazer é muito importante. Agora, o arrependimento verdadeiro ele passa pela mudança de hábito. Que aí até no trabalho ele falou, quando você erra muito, aquilo se torna um hábito, você peca e nem sente. Então o arrependimento é justamente o contrário, é você começar a fazer o que é certo, começar a fazer o contrário do pecado que você estava fazendo. E aí sim, aquilo é um arrependimento verdadeiro, e aquilo faz sentido dentro de você mesmo, que é uma coisa muito importante. E aí, pode passar. Estamos falando de salvação, certo? Então, beleza. Você já sabe que é pecado, você já sabe que é uma escolha, e você já sabe que não tem meio termo. Sua opinião não interessa para ninguém, além de você mesmo, e você não pode se salvar. Então, não adianta nada. Você tem que se arrepender, como a gente falou. Então, você já sabe como faz para se arrepender. Outra coisa. O amor. Sabia que sem amor você não vai para o céu? Até porque Deus é amor. Então, não tem como você não ter amor, no mínimo ter amor dentro de você para poder ir para o céu. É aquela velha história do... Você por acaso deixaria alguém entrar na sua casa que você nem conhece para morar lá por toda a eternidade? Você precisa uma pessoa do nada aparecer na sua casa e falar, deixa eu morar na sua casa. Fala, claro, deita na minha cama. Não. Se Deus não te conhecer, Ele vai deixar você morar com Ele? Faz sentido isso? Não faz. Então é um amor, pode passar. O amor eu também dividi em quatro partes. Eu acho que talvez nessa ordem. Pode ser que não, mas enfim. Amar a Deus. Acima de tudo, todos e qualquer coisa. Essa parte todo mundo já ouve falar sempre, a gente tem que amar a Deus. Tem música que fala, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente cantou, o amor venceu por nós. Muito importante saber disso. Né? Que, inclusive, tudo isso, toda essa história de salvação é tudo por causa do amor, tá? Se Deus não te amasse, se Ele não fosse amor, a gente estava lascado. A verdade é essa.
Então Deus acima de tudo. E o próximo, ou seja, por quê? O que Deus fez? Ele não amou o próximo? Mesmo sendo uma pessoa que erra, que trai ele, que mente para ele, que fala que vai fazer uma coisa e faz outra, cospe na cara dele. Isso é um reflexo de toda a humanidade referente a Deus, durante toda a história. Seja o povo de Deus ou não, todas as pessoas fizeram exatamente essas coisas. E Deus falou, tudo bem, eu amo vocês, eu vou entregar meu filho. Tudo bem. Tudo bem também não. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E é isso que a gente tem que fazer. Se Jesus veio por amor, para ministrar o amor, além de ensinar, obviamente, nós devemos fazer isso. Temos que ser imagem e semelhança dele, certo? Então, fazer isso. Amar ao próximo. Isso nos torna mais parecidos com ele. E amar a obra, que aí é o seu chamado, a sua igreja, o pregar o evangelho que vale para todo mundo, e dizer para as pessoas, cara, Jesus te ama. Às vezes, se você falar simplesmente isso, você pode salvar a vida de uma pessoa. Simplesmente assim, alguém falar, cara, Jesus te ama. Aquilo pode salvar a vida de alguém. Como muitas pessoas já deram o relato de que suas vidas foram salvas justamente porque alguém chegou do nada e falou, cara, Jesus te ama. Acho que foi no começo dessa semana. Isso aconteceu comigo, eu estava no ônibus. E aí na hora eu pensei, nossa, nunca aconteceu comigo de estar num lugar assim, Deus me mostrar uma pessoa e falar, vai falar com aquela pessoa. Eu pensei isso, na mesma hora, eu não sei porquê, eu só levantei meu rosto e eu vi uma moça que estava parada aí do lado. Aí eu fiquei, não, só porque eu pensei agora, nada a ver. Aí fiquei lá e o negócio me incomodando. Na hora que ela fez menção de que ia sair, que ela ia descer naquele ponto, mano, me deu um nervoso, mano. Que era tipo um negócio, parecia que tinha alguma coisa dentro de mim, querendo explodir, tá ligado? Mano, só fala com ela. Fala exatamente isso. Aí eu cheguei nela e falei, moça, Jesus te ama. Se você confiar nele, vai dar tudo certo. Eu só falei isso. Não sei porquê. Eu não sei porquê. Só sei que o olho dela começou a encher de lágrimas, ela agradeceu, depois ela saiu. Não sei o que aconteceu com ela antes, nem depois, não importa, mas eu falei. Significa que você tem que literalmente, qualquer pessoa que você vê na rua, você fala, Jesus te ama, hein? Jesus te ama, Jesus te ama. Não é exatamente assim, porque a gente tem que ter um bom senso com tudo que a gente faz. Mas estar próximo de Deus, estar conectado com as coisas espirituais, faz a gente ter olhos espirituais para as coisas. E pode acontecer de momentos como esse. E isso é a obra de Deus. São pequenas coisas, são grandes coisas também. Como ele mesmo falou que faremos obras ainda maiores do que as dele. Então temos que nos submeter a isso. Como? Se aproximando dele, se parecendo com ele. E amar a si mesmo. É muito importante amar a si mesmo, porque se você não se amar o suficiente, você provavelmente não vai querer se salvar. Não é a gente que se salva, obviamente, né? Deus não salva, mas acredito que vocês tenham entendido. Quando você entende a identidade de Deus dentro da sua vida, que a gente passou um bom tempo falando sobre isso aqui durante a pandemia, sobre a nossa identidade com Deus, se você não se ama, significa que você não ama o que Deus colocou em você. Se você não ama você mesmo, significa que você não entendeu ainda que Deus te amou tanto que Ele preferiu entregar o próprio Filho. E não se preocupe, não é um erro, não é que você está ofendendo a Deus por, às vezes, talvez não se amar, ou por causa de alguma coisa específica em você que você não ama, também tem uma diferença, né? Mas saiba disso, lembre disso e fala, peraí, olha o tanto que Deus me ama. Se Deus me ama tanto assim, tem algum motivo, então eu posso me amar. Isso não é orgulho, não é soberba, não é se achar melhor do que ninguém, muito pelo contrário. É inclusive entender com humildade que você nem merece esse amor de Deus, mas você aceita, e você ama o amor de Deus pela sua vida. E aí sim, isso fica até mais fácil de você pensar, pô, eu mereço mais. Eu mereço mais para a minha vida. Eu não preciso ficar escolhendo todo dia pecar e fazer uma coisa que minutos depois eu me arrependo. Mas, enfim, você continua fazendo.
Então, quando você entende isso, você entra nesse detalhe específico, você pensa, cara, não, mas eu tenho um valor maior do que isso. Eu valho muito mais do que esse pecado. Realmente vale. Realmente vale. Cada um de vocês aqui vale muito mais do que o pecado que você possa ter cometido ou que você cometa. Então você merece o amor. Você merece se amar. Você merece sim se amar. E isso não significa que você tem que aceitar as coisas do jeito que elas são. Mas pelo contrário, por se amar, por saber do seu valor, você vai pensar, peraí, eu posso fazer ainda melhor. Então eu posso cuidar melhor do meu corpo, eu posso cuidar melhor da minha língua, eu posso cuidar melhor dos meus pensamentos, eu posso cuidar melhor das minhas ações. Simples. São essas coisas. E aí naturalmente você vai estar cuidando da sua mente, né? Da sua alma, do seu espírito, se aproximando de Deus, lendo a Bíblia, orando. Ler a Bíblia é uma coisa que sempre aproxima a gente muito de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouve, maior é a sua fé. Quanto maior for a sua fé, mais você vai confiar em Deus. Quanto mais você confia em Deus, mais você vai aceitar todas essas coisas, entender o propósito e ficar em paz. Mesmo com o mundo desmoronando. E a gente canta, quando o mundo está ao meu redor, teus braços me seguram. Então, tranquilidade. Você pode chorar um dia ou outro, pode acontecer. Mas o choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. Isso é metafórico, tá? Claro, né? Porque você vai dormir e literalmente no outro dia você vai acordar rindo para todo mundo. Mas o choro pode durar um tempo, mas a alegria virá. Porque Deus nos prometeu, se Ele falou, então vai cumprir. Se você confiar, é isso aí. E aí pode passar por mais um versículo. Provérbios 13, 3. O 17, 3, verdade. Isso aqui é muito interessante, o pastor falou isso acho que 2 domingos atrás, e eu torci para ele falar o que eu vou falar agora, mas ele não fala. Que era uma coisa que eu já sabia, até fui pegar o detalhe para ver se eu não estava achando que eu sabia, na verdade eu não sabia, né? Sempre vão confirmar, né? Mas Provérbios 17, 3 fala o seguinte: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. O que significa isso? Quando existe um processo de purificação do ouro, como que é? Eles pegam e botam um forno lá. O que acontece? O ouro ele é mais pesado do que as impurezas que tem nele. Para você conseguir derreter o ouro, você tem que elevar numa temperatura muito grande, para você poder moldar ele, né? Enfim. E é isso que Deus faz com a gente. Ele eleva a temperatura lá no talo. Sabe por quê? Porque quando a temperatura é muito alta, o ouro, ele se... até não tem a palavra, como é? Ele se acumula. Ele fica lá no fundo desse forno, quando tem esse processo. E as impurezas que são mais leves, elas saem, elas ficam em evidência. E fica muito mais fácil de limpar. É exatamente isso que Deus quer fazer com a gente. Quando Ele está provando você, quando Ele está fazendo algo acontecer na sua vida, que você acha que, meu Deus, por que isso está acontecendo? Está repreendido todo o mal na minha vida. Peraí, irmão, você sabe de onde está vindo essa situação toda? Pode ser Deus colocando algo na sua vida, mas não para te fazer mal, mas para fazer aparecer as impurezas para que elas sejam limpas. Que é aquela história do quartinho da sujeira. Enquanto está lá dentro do quartinho, meu irmão, esquece, não tem como entrar lá. Mas quando ele está fechado, mas quando as impurezas não aparecem, quando a porta é aberta, quando o negócio fica em evidência, aí você fala, peraí, olha que coisa que eu não estava vendo. É isso que Deus quer fazer com a gente. Então não fique triste por passar por situações difíceis que provem o seu caráter, que provem a sua fé, porque isso está fazendo você mais puro perante a vontade de Deus. É para isso que serve. Então se alegre no Senhor, mesmo em momentos difíceis. E pode passar, vamos falar sobre obras, que é o último ponto dessa etapa de salvação, ok? Estou falando sobre o pecado, para vocês entenderem, ele é o que nos impede de ser salvos. Falando sobre arrependimento, que é o que impede o pecado de nos impedir de ser salvos. E o amor, que é o que nos faz
entender todo esse processo de salvação, entender por que a gente pode ser salvo. Porque Deus nos ama. Então, o que nós temos que fazer com esse amor que nós recebemos? É passar adiante. E temos as obras. Pode passar aqui. Vamos lá para Romanos 11:35. Esse versículo também foi, acho que nesse último domingo, que aí o pastor passou para 36, que é o que é um pouco mais conhecido. Esse também é conhecido. Esse capítulo todo, né? Romanos 11:35. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? É aquela velha história, estava até conversando com meu pai uns dias aí. Acho que foi no domingo. Foi domingo que ele tinha falado assim. As pessoas, ele falou na pregação isso, tinha falado antes, as pessoas vivem uma vida na igreja às vezes de tipo, pô Deus, mas eu fui naquele evento lá, fui no pastel, fiquei das 8, 9 até sei lá que horas lá, e o senhor não faz nada? O senhor não me recompensa? Peraí, irmão, aonde que você está na fila do pão? Não é nem quem você é aonde você está primeiro. Para você achar que Deus tem que te retribuir alguma coisa, peraí, Ele já morreu na cruz por você, Ele deu a vida por você, Ele deu a sua vida para você, Ele te livrou de tanta coisa que você nunca vai saber, Ele te permitiu ser uma pessoa melhor, te dando forças para suportar momentos difíceis, Ele provê, Ele te ajuda, te dá conhecimento, te dá oportunidade de estar aqui. Existe a oportunidade na igreja. E você acha que porque você fez um dia, um mês, um ano, 10 anos, uma vida de ministério, você está precisando de uma retribuição para Deus? Não, você que está retribuindo e você nunca vai conseguir retribuir suficientemente, tá? Saiba disso. Então, o máximo que você fizer não chega perto do preço que Deus pagou. Porque é um preço que você nunca poderia pagar. A gente não era perfeito, então a gente não poderia receber esse pecado para ser o sacrifício perfeito. É pelo contrário, nós já tínhamos máculas, né? Manchas. E é exatamente isso. E aí as obras, elas são exatamente isso. Eu pergunto para vocês, por acaso vocês já ouviram algum atleta de Olimpíadas, enfim, qualquer esporte, que ele tenha falado assim, não, porque ele ganhou medalha de ouro, ganhou o torneio, enfim, seja lá o que for. E ele falou assim, não, porque, cara, 3 anos atrás eu fiz um treinamento que, mano, fez eu ganhar ouro. Não. Ele está há 3 anos treinando e ele treinou um dia antes para falar, para conseguir vencer. Então entenda, o treino de ontem ele não serve para hoje. O que você fez ontem, se você falar, poxa, mas eu li a Bíblia 3 anos atrás, por que eu estou longe de Deus? Por que eu não sinto a presença dele? Poxa, por que será? Porque já foi, se você parar de falar com uma pessoa por 3 anos, você não vai ser tão próximo dela quanto você era antes. É meio óbvio. Mas às vezes a gente não entende o óbvio. Né? Eu até fico brincando às vezes. Tem alguns versículos que os discípulos, eles falam, fazem umas perguntas para Jesus, você fala, meu irmão, você está dormindo? Como que você pergunta um negócio desse, tá ligado? Também pra gente é mais fácil saber, porque a gente, né, já tem conhecimento hoje. Mas às vezes a gente também fica um negocinho tão ingênuo, umas perguntinhas tão bobas, né? Umas coisas que a gente são óbvias, mas a gente não percebe. Como isso, por exemplo, parece óbvio. Mas você tem treinado todo dia para vencer o torneio? Você tem colocado isso em prática? Você tem buscado a presença de Deus todos os dias? Todos os dias. Não é dias de semana, não é 6 de 7 dias na semana, não são 25, 27 do mês, ou 363 no ano. Não, são todos os dias da sua vida. Você tem buscado? Não. Então, não é o tanto que você poderia. Você poderia, no mínimo, todos os dias buscar a Deus. No mínimo. Ah, mas a minha rotina é tão complicada,
trabalho 20 horas por dia e ainda tenho que tentar dormir, eu não consigo, cara. Não, simplesmente não. A resposta é não. Qualquer pessoa que disser isso nem é uma pergunta, mas você só tem tempo. Não, simplesmente não. Você tem tempo para buscar a Deus, de alguma forma. Você tem tempo. Não consigo ouvir uma pregação de 2 horas todos os dias, orar durante 1 hora, fazer um jejum ali sempre e ouvir um louvor e ficar adorando a Deus no meu quarto durante 3 horas seguidas. Tá, tudo bem, realmente, eu não tenho esse tempo também, por exemplo. Eu não tenho esse tempo. Mas, pelo menos, o mínimo, eu tenho certeza que a gente consegue fazer. Ouvir um louvor, ler a Bíblia. O mínimo de todos os dias, que eu sempre penso, é orar e ler a Bíblia. Esse é o mínimo de todos os dias que dá para fazer tranquilamente. E não é o orar, tipo, Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor não deixa faltar nada, nos deu uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Isso, beleza. Você pode até orar assim, se durante o dia você tiver feito uma oração de verdade, falar com Deus ali de verdade. Mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Peraí, você não vai e volta do trabalho? Você não pode falar com Deus no seu pensamento, por exemplo? Se você nem quiser falar, enfim, ou na faculdade, né, seja lá para onde você for. Você não pode ir orar, ler a Bíblia. A gente já falou aqui, mas você não gosta de ler no transporte, eu fico tonto. Tá bom, audiobook, mano, mete ali, ó, Bíblia no ouvido, dá-lhe, não tem essa. Isso é o mínimo, isso dá para fazer tranquilamente. E esses dois. Mas é sempre bom orar, assim, mas é sempre bom também ouvir um louvor ali, cantar um louvor, ouvir isso. Ajuda muito, muitas pessoas gostam muito de ouvir louvores, isso ajuda bastante. E ouvir a palavra de Deus sendo pregada é muito importante. É muito importante ouvir a palavra de Deus sendo pregada, porque é totalmente diferente. Às vezes você lê, você não entende exatamente um ponto ou outro, alguma coisa ali, de uma maneira que ouvir uma pregação você entenderia. Não que você tenha entendido errado, mas a gente sabe que a profundidade da palavra de Deus é tão grande que você pode ler 7 vezes um versículo que você pode entender 7 coisas diferentes que Deus tem para você. Nenhuma delas é errada, mas são coisas diferentes. E se você juntar essas 4 coisinhas, esse conceito, quer dizer, você separa o pecado, né? Você pega o arrependimento pelo pecado, você entende o amor de Deus por você, você passa a distribuir e viver uma vida de amor a Deus, ao próximo, à obra e a você mesmo, e você passa a realizar obras em nome de Jesus, não para o seu benefício, não para achar que você está retribuindo alguma coisa, muito pelo contrário, entendendo que Deus fez primeiro, você está fazendo muito pouco. Mas faz, tá? Não é porque é muito pouco que, então não vou fazer. Não, faz o máximo que der. Você juntar essas coisas, viver essa vida, longe do pecado, longe do que, sabe, do que te afasta de Deus realmente. Pode ter certeza que no dia que Jesus bater na porta, naquele dia que ninguém vai estar sabendo, ele vai simplesmente chegar, você está pronto. Você pode até ter cometido algum erro no meio do caminho, mas a sua vida, ela reflete o quê? As obras para Deus ou para o pecado? Eu não falei. Se refletir as suas obras para Deus, fique em paz. Isso tudo aqui que eu falei não é para você ficar com medo, não é para você ficar triste, para você ficar ansioso, muito pelo contrário, é para você falar, não, peraí, aqui na minha frente, eu escolho me arrepender, eu escolho viver uma vida séria, eu escolho não viver o pecado. Isso não significa que seja fácil, é óbvio que não é fácil, mas significa que é possível. Então, isso que essa palavra te traga paz, te traga ânimo, e traga certeza de que você é muito amado por Deus, e a salvação ela está aí, para você abraçar, se derrama nisso, porque Jesus está voltando, e pode ser que Jesus não volte esse ano, nem no ano que vem, nem nos próximos 10, 20, 30, 100 anos. Mas pode ser que você morra amanhã. Pode ser que você morra daqui a 1 ano. E tomara que não. Nenhum de nós aqui. Mas se for o seu tempo, irmão, Jesus pode não ter voltado. Mas para você o tempo acabou. E aí?
Você fez valer a pena o tempo que você estava aqui? Ou você... hoje não. Amanhã eu falo de Jesus. E para muita gente o amanhã não existe. Então, que isso traga paz, mais uma vez, né? Isso traga paz para o seu coração, traga vontade, como a pastora falou, vontade, alegria, se derramar, se entregar para Deus e saber que isso é o melhor para a sua vida. É tudo que você precisa. Todo o resto vai se arrumando, vai se ajeitando sozinho. Sozinho, na verdade é Deus ajeitando as coisas. Você tem que se preocupar em fazer o seu. O que é o seu? É o que Deus te pediu, Deus te falou. Tanto que está escrito na Bíblia quanto que Deus pediu inicialmente para cada um de nós. Só faz, pode ter certeza. Você ainda vai ganhar uma recompensa por uma coisa que você nem merece. Você nem consegue nem pagar nada, mas Deus vai te dar uma recompensa no final. Que é a vida eterna, que é o seu galardão no céu. E todos nós estaremos lá com Ele. Amém. Para toda a eternidade. Em paz e alegria com o nosso Senhor. Glória a Deus. Pode aplaudir, irmão. Aleluia, glória a Deus. Quem aqui crê que um dia todo joelho se dobrará e toda língua realmente confessará que Jesus é o Senhor, amém? Quanto muitos ainda não conhecem a verdade, nós estamos aqui para declarar que o Senhor é digno. Ele é digno de todo o nosso louvor, Ele é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, amém? E que essa canção nunca pare de ecoar nas nossas vidas, amém? Glória a Deus.
todas as coisas, Senhor, sabemos que o teu nome, Senhor, reina e tem poder. Senhor, que o nosso sentimento, ó Pai, que a nossa vida, Senhor, possa ser moldada em Ti. Assim, Senhor, como a prata, como o ouro, Senhor, é refinado, que o nosso coração, a nossa vida, possa ser, Senhor, aquecida no fogo, transformada, separada, para que em Ti, Senhor, possamos ser diferentes de todas as outras coisas. Espírito Santo de Deus, tudo que nós ouvimos aqui, Senhor, nesta noite, que o pecado, Senhor, não possa dominar o nosso ser, mas que a Tua palavra, Senhor, possa ser bálsamo, que a Tua palavra, Senhor, manifeste poder, e nós queremos, Senhor, Te glorificar. Senhor, nós nos alegramos, ó Pai, nos alegramos porque todos os dias o Senhor tem algo novo a nos ensinar, que a nossa estadia aqui, a nossa luta, a nossa busca, ela é contínua, ela não pode parar. O que passou ontem, passou, Senhor. Hoje, o Senhor tem algo novo para nós. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, na nossa caminhada. Que da mesma maneira, o Senhor possa nos abençoar, para que possamos estar aqui amanhã, buscando a Tua face, o Teu amor, a Tua glória. Porque a Tua palavra diz, Senhor, quando sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos, nisso nós estamos pecando. Quando nós sabemos as coisas que devemos fazer, Senhor, e não fazemos, nisso nós estamos pecando. Nos ensina, Senhor, a realizar a Tua vontade, e estar debaixo da Tua vontade sendo a melhor coisa. Nós Te glorificamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo que está aqui já deu um abraço de parabéns à nossa querida Emília. E vamos subir rapidinho para cantar o parabéns e comer um pouquinho com ela. Eu sei que tem gente que precisa correr, vamos fazer isso bem rapidinho. Depois, quem tiver que cuidar dos seus afazeres aí, continua, amém? Vamos subir? Alguém para lá no celular, gravando gente. Pra mim,